Durante os debates, nós vimos a candidata Luciana Genro, do PSOL, e o candidato Raul Ponte, do PT, afirmarem que o candidato Nelson Marquesan, do PSDB, teria votado a favor da PEC 241. Ele se defendeu e disse que foi votado apenas a admissibilidade do projeto. Mas, afinal, o que é a PEC 241? Quem nos explica é o economista da FEE, Robert Iturrier. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Birs. Prazer estar aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo. Agora vamos explicar o que é a tal PEC 241. O governo pretende, com a PEC 241, diminuir os gastos públicos para gerar superávit primário, permitindo o pagamento de juros da dívida e melhorando a letra de crédito do Brasil. Mas os críticos à proposta afirmam que pode haver uma redução drástica no investimento em educação e saúde, por exemplo. Por que isso pode ocorrer? Efetivamente, isso pode ocorrer, vai ocorrer, já tem gente batendo o pé dizendo que vai ocorrer. Pois é, não, a PEC 241 é uma proposta para emenda constitucional, né? Ou seja, alterar a Constituição de 1988, e por isso ela tem que ser votada em 2 turnos na Câmara e no Senado, portanto vai demorar um tempo, não é? Para isso ocorrer. Caso a PEC 241 seja aprovada, o que ela está previsto, né, é que durante 20 anos, ou seja, né, é um prazo longo, né, de emenda constitucional, que para alterar teria que novamente passar por uma votação em 2 turnos e ter 2/3 de cada uma das câmaras, ou seja, né, sendo aprovado é difícil de reverter, tá certo? O que ocorre se a PEC 241 for aprovada é que os gastos federais vão ser congelados durante 20 anos. Isso em um ambiente em que a população, nesse período, vai envelhecer, ou seja, né, os gastos do INSS vão aumentar, não é? Além disso, eu vou ter um crescimento populacional nesse período, com certeza, né, porque faz parte do processo do crescimento demográfico, que está previsto. Então, caso os recursos, né, sejam congelados durante 20 anos em um ambiente de crescimento das despesas do INSS, isso com certeza vai ter uma redução dos outros gastos. Não é? E quais são os outros gastos? Principalmente educação e saúde. Não é? Então, se a gente olhar o orçamento federal, são 4 os principais gastos. Não é? Saúde, educação, previdência e juros. Não é? Previdência é mais difícil de mexer, mesmo tendo reforma previdenciária, como eu falei. Juros, né, tá fora da conta. E aí, então, o corte seria principalmente educação e saúde. Né? Fazendo um pequeno exercício, assim, né, quer dizer, hoje a União, né, pensando só a União, arrecada em torno de 20% do PIB. E em torno de 8% é gasto com o INSS. Sim. Ou seja, 12% é gasto com gastos diversos, sociais, saúde, educação, justiça, exército, etc. Né? Sendo aprovada a PEC, daqui a 20 anos, né, o que vai acontecer? Tendo uma elevação zero, né, do crescimento real dos gastos e um crescimento da economia nesse período, o que vai acontecer vai ser que vai ter que reduzir bastante esses gastos, passando para aproximadamente 12%. Sim. Tá, do PIB. Ou seja, isso significaria aí reduzir em 50% em 20 anos os gastos com saúde e educação. Há uma correção, pelo menos pelo IPCA, alguma coisa do tipo? Isso. Uma correção? Sim. Quando a gente fala em congelar, sim, vai ter uma correção, mas essa correção dá para a gente encarar que é praticamente um congelamento, ela não vai acompanhar esse crescimento populacional, por exemplo, ou até mesmo a população que está envelhecendo no Brasil, cada vez mais a gente está vendo a pirâmide, né? A melhor idade, como se diz, e aí já pensa logo em saúde, mais gente procurando o sistema de saúde, né? Sim. Agora, aí eu fico pensando, e os municípios, como é que ficam nessa história? Porque, afinal de contas, essa conta da saúde praticamente vai parar lá nos municípios. E da educação, de certa forma, né, na rede municipal também, né? Vai afetar os municípios, com certeza. Sim. Já não está fácil. Sim. O que a gente teve de candidato, a gente até noticiou aqui, Turria, a quantidade de candidatos que desistiram, por exemplo, da reeleição a prefeituras. Não, justamente, né? Nesse contexto atual, né? Que quando tem uma crise econômica, a arrecadação em todas as esferas cai, né? E o município ele tem uma dificuldade maior porque ele tem basicamente o IPTU que ele arrecada e o resto é transferência.
A gente acabou de falar do ICMS, por exemplo. Aí a transferência do ICMS, transferência do IPI, que vem da União, do Imposto de Renda, que vem da União, né? À medida que a União, né, refreia os gastos em saúde e educação, boa parte desses gastos ela não executa, né? Ela transfere para os municípios e para os estados. Então, na prática, todos vão perder, né? Quer dizer, tanto os estados quanto os municípios, passando essa PEC, né, terão, para os próximos 20 anos, uma redução compulsória de gastos em educação e saúde, né? Em torno de 50% em termos reais, né? Quando você falou que se não tem a reposição, tem a reposição da inflação, essa é o que está proposto, né? Quer dizer, tu repõe a inflação, o que significa um congelamento em termos reais, variação zero, né, em termos reais, só que, ao mesmo tempo, né, eu tenho um crescimento populacional, ou seja, vou ter uma redução real per capita de gastos em educação e saúde, né, ao longo de 20 anos. Olha, até mesmo para quem não entende muito de matemática como eu, está bem clara, né, essa redução. Bom, durante um evento em São Paulo, o presidente em exercício, Michel Temer, disse: a responsabilidade fiscal é o veneno que corrói os direitos sociais. Diante dessa afirmação de Temer, como manter o equilíbrio fiscal e o investimento no social andando juntos? Comprometimento na área social... Essa é uma conta que nunca fecha, na verdade, não é? Porque o cidadão, com toda a legitimidade, ele sempre quer mais, né? Ele quer mais educação, ele quer mais saúde, ele quer segurança, ele quer estabilidade, ele quer possibilidade de ascensão social, de ascensão do trabalho. Enfim, né? De fato, a conta nunca fecha. E os governantes, isso não é no Brasil, é no mundo todo, tendem a tentar responder bem, mais ou menos, né, a esses eleitores ou aos cidadãos, de uma forma geral, ofertando mais ou menos serviços públicos. E, bom, ofertar mais serviços públicos requer gasto, né? Vamos chamar de gasto. Esse gasto sempre vai faltar recurso, na verdade, né? Na verdade, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer município, falta recursos para atender a todas as demandas, né? Aí vai um pouco da prioridade e da visão de mundo de cada um dos governantes, né? Ou do grupo que está ali governando aquele ente federado, pode ser a União, pode ser outro, né? Na prática, é claro que o Temer, no caso, ele está um pouco amaciando as palavras, né? O que ele está dizendo de forma mais clara é que, bom, nos próximos anos a população brasileira vai ter que lidar com um Estado menor, né? E um Estado menor significa menos investimento em todas as áreas, principalmente essas que são as maiores. Especialmente no social, porque já não estava bom. Tem um áudio, estou lembrando de um vídeo ou áudio na internet que é um cidadão que fala aquelas coisas de WhatsApp, o cara dizendo, não estava bom, mas parece que melhorou, mas parece que vai piorar. Mas... Bom, vamos resumir, não estava bom. A tendência agora é, com esse congelamento, né, com essa apertada de cinto, é que não vai melhorar. Né? Se a gente... Talvez, por um outro lado, dá para a gente imaginar, sempre falamos isso também no Brasil, que se arrecada dinheiro, o dinheiro por muitas vezes mas é mal gerido. Né? A PEC prevê algo, numa parte do texto da PEC fala sobre, por exemplo, reposição salarial para os poderes, legislativo, executivo e judiciário. A gente pode esperar isso, porque tem muito brasileiro que fica, sinceramente, magoado e ofendido com algumas reposições salariais, às vezes, para os poderes públicos. Né? Não, certamente, não é, Bives? Quer dizer, há uma desigualdade bastante grande, mesmo entre os poderes. Né? Quer dizer, o poder judiciário e o legislativo têm salários muito mais altos, e aí incluindo também o Ministério Público, né? Tem os salários muito mais altos do que, por exemplo, os servidores do Executivo de uma forma geral. Né? Só que eu sinceramente, eu acho um pouco problemático, porque nessa PEC está previsto também que o congelamento desses gastos vai ser para todos os gastos da União, e aí os parlamentares que fariam a definição de qual
vai ser, para onde vai o recurso, vai mais para a saúde, se vai mais para a educação. A princípio parece algo bastante democrático. Só que o problema é que esses grupos do Judiciário, do Ministério Público, também do próprio Legislativo, eles têm uma grande influência, uma capacidade maior de influenciar, não é, o voto dos parlamentares do que uma pessoa que mora na periferia de uma cidade qualquer. Sim. Não é? Então, eu acho problemático, né? Na medida que você, na verdade, através dessa PEC, transfere para o Congresso Nacional a capacidade, a influência política de onde vai o gasto, talvez piore isso, né? Porque os juízes vão estar lá pressionando, inclusive com um poder grande, para dizer, olha, não, o salário do judiciário vai ser reposto, como aconteceu recentemente, né? Que houve um crescimento. Então, eu acho muito problemático e um desafio grande para os próximos anos. Bom, eu vou pedir um exercício agora aqui para o Iturrier, tentar trazer para o coloquial, para o popular, sair do economês, né, e explicar rapidamente para a Jonice Bervig, aqui de Canoas, o que essa PEC está propondo. Não, de uma forma mais simples, é a redução dos gastos sociais. Sim. Né, para os próximos 20 anos. Né, em termos per capita, né, ou seja, por pessoa, os serviços públicos, né, os principais serviços públicos, que são saúde e educação, vão ter redução de transferência de recursos da União. Né? Ou seja, se o SUS é problemático, vai piorar muito. Talvez até seja um completo colapso do SUS, por exemplo, que é um serviço caro, né? Quer dizer, um transplante pode custar 200, 300 mil. Né? Pode ser uma destruição completa dos serviços públicos básicos, né? Para os próximos anos. Bom, para encerrar, eu só fico imaginando nessa nossa conversa, isso não é uma opinião, essa afirmação não é minha, é da FAMURS, por exemplo, que reclama sempre do que vem lá de Brasília, o que é reposto para as prefeituras, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, com a quantidade de municípios que temos. Eu fico imaginando, se já não estava fácil, só que o pessoal lá em Brasília está longe, como tu disseste agora, a pressão judiciária está bem mais perto. Né? Então, aquele cidadão que está no interior do Estado e que pode ter um serviço na área de saúde, por exemplo, prejudicado, já não está fácil. Com essa PEC aí, pode complicar bem mais. E aí, fico imaginando, o prefeito está ali, a uma quadra da tua casa. E o pessoal lá em Brasília? Está bem distante, né? Para ouvir a reclamação. Não que eu esteja aqui defendendo, sendo um amigo de prefeito, não, amigo dos prefeitos. Vide a situação que a gente vive no Brasil, da forma como as coisas foram colocadas. Não, certamente, assim, é possível afirmar com bastante segurança, não é? Passando a PEC, os serviços públicos vão piorar, né? Com certeza. E, bom, é claro que o prefeito é que vai ouvir a buzinada ali do lado, mas ele vai ter menos recurso. Né? Ele vai ter que gritar lá em Brasília, ou os prefeitos de uma forma geral, a Associação dos Prefeitos, como a FAMURS, e tem também no país de uma forma geral. Não é? Eu não vejo com bons olhos essa PEC. Não é? Ela penaliza muito a população que precisa desses serviços. Bom, quero agradecer as tuas observações, Robert. Seja sempre bem-vindo e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado.